Olá, para conversar aqui com a gente sobre políticas docentes, eu tenho o professor Fernando Abruzzo, que é professor da FGV, pesquisador de administração pública nessa instituição e também comentarista da CBN. E, Abruzzo, eu acho que política docente é a mais importante, é o fator mais determinante para a qualidade do ensino, né? Então, antes da gente começar aqui o nosso papo, vamos ver aqui alguns dados para a gente entender a situação dos professores no país. 46% dos professores brasileiros do ensino fundamental ao médio não atuam na disciplina em que foram inicialmente formados. 49% dos professores não recomendam a profissão para os mais jovens. 37% deles dão aula em mais de uma escola. E 29% ainda fazem trabalhos extras. Bom, Fernanda, a gente tem realmente aí uma situação muito crítica, dada a importância do professor. Vamos começar falando sobre essa importância do professor, né? Então, assim, o quão determinante é o professor para a qualidade do ensino? Os estudos mostram, em todo o mundo, que o professor é o principal fator para o aprendizado das crianças. Há um famoso estudo da McKinsey que mostra que a educação de um país não pode ser muito melhor do que a qualidade dos seus professores. Então, vários países do mundo estão investindo nesse processo de reforma da política docente. Hoje é o grande tema de reformas educacionais no mundo. Se a gente pegar os primeiros 10 colocados do PISA, em 8 deles o tema principal é a reforma docente. Então, nós temos hoje, essa é a grande questão. E no Brasil, essa é uma questão muito importante, porque o professor é uma figura-chave, sobretudo para as escolas públicas, para os alunos mais pobres, para trazer um conjunto de informações, de experiências, que os pais desses meninos não tiveram. A gente tem que lembrar que no caso brasileiro, nossa distância é muito maior comparado aos países envolvidos, sobretudo num ponto, que é a escolaridade dos pais das crianças. Como essa escolaridade é muito baixa, o professor tem um papel aí de mediador para fazer com que as crianças aprendam muito mais forte no Brasil do que na Alemanha ou do que na Finlândia. Então, o papel do professor é essencial no mundo e no Brasil. A gente tem uma questão muito grave que é a atratividade para a carreira, né? Porque aqui os jovens não querem ser professores, né? Os melhores alunos do ensino médio não querem ser professor. Como que a gente soluciona isso? Eu acho que a primeira coisa fundamental para aumentar a atratividade da carreira é começar a atrair mais jovens, fazer políticas para atrair os mais jovens para serem professores, antes deles virarem professores. Alguns países estão dando bolsas no ensino médio, outros países dão bolsa no ensino superior. Existem propagandas de comunicação de massa para mostrar para os jovens que é legal ser professor. Existem políticas que eu acho que são muito interessantes. O Brasil está começando a ter isso, de trabalho voluntário de professor ao longo da faculdade. Então, primeiro fazer isso. A segunda coisa, a atratividade depende muito do salário inicial. O mundo inteiro está mostrando isso. No Brasil é engraçado, o salário inicial é muito baixo, mas o salário final, na maior parte das redes, não é tão baixo assim comparado a outras carreiras. Quer dizer assim, você premia quando o sujeito vai se aposentar. No Brasil, a aposentadoria no setor público é isso. Eu dou uma aposentadoria integral, eu pago um salário muito ruim ao início, mas eu dou o final da vida, os últimos 30, 40 anos, muito melhor do que o restante do país. Só que nós precisamos daquela pessoa na melhor da sua forma, quando ele está prestando serviços públicos. Então nós temos que mudar a atratividade da carreira do ponto de vista do salário inicial, mas não só isso. Acho que é muito importante criar uma carreira mesmo. Hoje o professor, se quiser desenvolver-se mais, se quiser ter espaços diferentes na escola, ele tem que virar diretor ou trabalhar na Secretaria de Educação. Em outros países ele pode ser tutor, mentor, coordenador de área, coordenador de atividades extra sala de aula. A profissão professor é mais ampla. Não só isso, há um trabalho muito forte, Priscila, de ajudar o professor ao longo da sua carreira. Acho que a experiência mais interessante do mundo é de Singapura, onde você tem os professores, quanto mais tempo passam, eles têm treinamento para serem mentores dos mais jovens. E ao longo da carreira você é sempre mentor de alguém. Outra experiência interessante é do Canadá, das comunidades de aprendizagem. Os professores cada vez mais trabalham coletivamente. É interessante ter uma história da Austrália que os professores filmam suas próprias aulas e distribuem para os outros, num sistema como se fosse o YouTube, na verdade. E cada um vai vendo, vai comentando. Então, o trabalho coletivo, o trabalho, digamos, de apoio constante, isso fortalece a carreira. Então, eu acho que a atratividade, fortalecer a carreira, são outros fatores muito importantes para que a gente traga os mais jovens no futuro para a carreira docente. Mas olha só, você na tua resposta você falou de atratividade, de carreira, de formação, de desenvolvimento profissional. Quer dizer, na verdade, são políticas docentes
integradas dentro de uma visão muito clara de valorização e de investimento nesse professor para ele dar conta de uma atividade que é extremamente complexa, que é garantir a aprendizagem de todos os seus alunos, né? Quer dizer, não é trivial a atividade dele. Nós temos que pensar que a formação docente é contínua, ao longo da carreira. Nós temos que pensar como se for de uma forma sistêmica, né? A experiência internacional chama isso de referenciais docentes, que é você definir o que se espera do professor, formá-lo na formação inicial desse modo, fazer com que a formação inicial tenha desde o início contato com a realidade, com a prática na escola, depois ter políticas para início de carreira. Início de carreira é muito importante, Priscila, porque é o momento em que mais nós perdemos professores, não é só no Brasil, no mundo todo. Porque uma coisa é você estudar para ser professor, outra coisa é ser professor. É similar ao que ocorre na medicina. O início da carreira, sobretudo a residência, é o momento chave para saber se você gosta daquilo, saber o que deve ter de experiência para fazer aquela atividade. Depois você tem que ter um processo de formação ao longo da carreira que não é só individual, é coletivo. E aí, Priscila, acho que tem uma coisa muito importante para pensar a carreira docente, que é fortalecer as escolas. E um primeiro passo para fortalecer a escola é pegar um daqueles dados que foram mostrados ali. Se nós somarmos professores que dão aula em mais de uma escola ou fazem outra atividade, chega a quase 60% dos professores. No mundo todo, o modelo que deu certo não é escola de tempo integral, é professor de tempo integral. Isto é, um professor que só fica numa escola. E para isso você tem que fortalecer a escola como entidade. A formação continuada, como se fala na pedagogia, tem que ser na escola. A mentoria tem que ser na escola. Ali o professor tem que trabalhar por muitos anos e ter um trabalho coletivo com os colegas, construir a parte da experiência, do aprendizado dos erros, é assim que se constroem as profissões. Um modelo de política docente. No Brasil, as escolas são muito precárias. A troca de professores, a saída de professores do sistema é muito, muito grande. E isso torna muito difícil você, de fato, investir numa carreira docente. Não é só o salário. Os professores querem estar motivados para o trabalho, querem participar do resultado do seu trabalho. E isso fica muito difícil se você não tiver, de um lado, um modelo de carreira sistêmico que começa lá na atratividade do aluno para ser professor, continua na formação inicial, vai para a formação continuada, e de outro, isso depende muito de uma escola forte. Eu acho que a gente tem que falar o seguinte, se nós queremos ter professores, e é bom lembrar, na verdade, Priscila, que se você olhar as redes estaduais, metade dos professores poderá se aposentar até 2022. Quer dizer, apagão de professores. Se nós quisermos ter professores, nós temos que ter escolas fortes. A vantagem, né, o lado bom dessa aposentadoria é que a gente pode, se a gente conseguir mudar a formação inicial dos professores, a gente pode ter uma nova leva de professores mais bem formados para essa atividade da sala de aula. E você mencionou os referenciais docentes. O Ministério da Educação, em 2018, encaminhou para o Conselho Nacional de Educação a primeira minuta desse referencial docente para o país, que, para quem não está acompanhando de perto esse debate, seria uma base curricular da formação do professor. Isso tem um potencial enorme, né, de mexer. Enorme. A formação do professor no Brasil hoje ela é muito precária, ela é muito frágil na parte didática e metodologias de ensino. Quer dizer, os professores não aprendem a como ensinar o outro. E isso é muito importante, não basta conhecer o conteúdo. Digamos, a grande graça de ser professor é ver alguém aprendendo. Eu sou professor, eu fico muito feliz quando alguém chega depois de um tempo e diz, olha, professor, eu aprendi isto. Não é eu desfilar minha erudição e conhecimento, isso é inútil na atividade docente. Então, eu acho que esse é um ponto. Um segundo ponto da formação docente é ter uma experiência prática desde o início. Precisa conhecer a escola, participar da escola desde o início da formação docente. Além disso, eu acho que os referenciais docentes dependem de formar uma série de competências que os professores devem ter. Por exemplo, a competência de ouvir alunos. Essa é uma competência fundamental, de ser capaz de fazer um diagnóstico de uma classe. Porque as classes são diferentes. E você fazendo um bom diagnóstico, isso em alfabetização é importantíssimo. Se você faz um bom diagnóstico de uma classe, de uma escola, você monta as estratégias de uma forma melhor. E acho que tem uma outra competência, que é a competência de trabalhar em grupo. Professores têm que trabalhar em grupo. Não dá para dizer a culpa de não ter aprendido isso é apenas de um professor, é de um conjunto de professores. E acho que também tem o valor de dizer que a coisa mais importante na escola é o aprendizado do aluno. Isso é um valor, não é uma técnica, não é uma, digamos, uma coisa que você se ensina com um manual.
é construir valores de que a coisa mais importante da escola é o aprendizado do aluno. Então, se você tem esses referenciais docentes, fica muito mais fácil o professor chegar na sua carreira tendo um marco do que deve fazer para que os alunos efetivamente aprendam. E não só na formação inicial, mas ao longo de toda a carreira, Sim. né? Então, você olha, logo depois da formação inicial, depois de 5 anos de carreira, 10 anos de carreira, para ele poder ter o desenvolvimento profissional como os demais profissionais importantes de um país têm, né? Você pega os países que estão fazendo mudança de carreira do professor, no fundo eles estão dizendo o seguinte, se médicos são importantes, se advogados são importantes, se jornalistas são importantes, professores são tão ou mais importantes, porque eles formam todos esses. Isso. Então, eles estão criando, digamos, tornando a carreira de professor mais ampla, com mais atividades, no sentido de você ter mais motivação. Porque depois de um certo tempo, você pode não ser apenas o professor que está alfabetizando, mas o professor que articula os alfabetizadores. Depois de um certo tempo, o professor pode ser mentor de outros. Depois de um certo tempo, o professor pode ser o coordenador de atividades extra-classe. Aquele que pensa o seguinte, isso acontece muito nas escolas, vamos a um museu. Para quê? Né? Na minha época, né, a gente falava assim, vamos para uma excursão, não sei, na sua época, os alunos achavam graça, se divertiam, mas aquilo tem que ter um motivo pedagógico, levar o aprendizado. Então, eu acho que a gente tem que pensar que essa formação docente continua ao longo da carreira. E acho que tem um ponto que eu queria frisar aí, Priscila. Claro que é interessante de pensar que você vai ter um apagão de professores, fortalecer a formação inicial, mas também agora seria um momento de pensar nesses professores que estão se aposentando e selecionar uma grande parte deles para serem mentores dos mais jovens. Perfeito. Vários países estão fazendo isso. Faz um programa de bolsas, que é uma coisa que não vai ter efeito fiscal, né, de aposentadoria, nada disso, e um programa que pode estimular as pessoas. Essas pessoas vão vir felizes para a escola para ensinar tudo aquilo que aprenderam ao longo de décadas. Se a gente fizer essa soma de experiência com gente bem formada, em 10 anos nós podemos dar um salto enorme na escola pública no Brasil. E até colar no coordenador pedagógico, né? Que é uma figura que precisa ser fortalecida também, né? Não falamos aqui, mas coordenador pedagógico, diretor... A escola é um conjunto de atividades. Nós temos que pensar... Por isso tem que fortalecer a escola como entidade. Se você consegue interligar melhor o coordenador pedagógico dos professores, o diretor a esse processo... Em alguns países... Portugal tem uma experiência interessante que é interligar também as escolas entre si. As melhores escolas ajudarem as piores escolas. E aí os professores das escolas... É importante que eles tenham um sindicato e lutem por seus direitos, é óbvio, mas também é importante que eles se vejam como pares no processo, digamos, de ensinar pessoas. Muito bom. Fernando, olha, já passou rápido aqui. Quero te agradecer pela tua participação. Esse episódio sobre políticas docentes e os demais dessa série do Entrevista você encontra lá no Futura Play. Conto com você lá e até a próxima.